Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar algo aqui com vocês. Alguns versículos que eu achei bastante interessante e senti de compartilhar com vocês. Que sirva de correção, de exemplo, e que nós possamos seguir esse conselho aqui, esse mandamento do Senhor. Diz assim, ó, versículo esse que se encontra no livro de Levítico, capítulo 19, verso 17. Escrito está: não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender, não deixarás de corrigir o teu próximo, e ele não sofrerá pecado. Vou repetir o versículo: não aborrecerás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e ele não sofrerá pecado. Seguinte, tá vendo o irmão errar? Corrige-o. Tá vendo o irmão pecar? Repreende-o, para que ele não venha sofrer pecado. Para não ficar só nesse versículo, tem dois personagens na Bíblia que eu achei bastante interessante. Nessas minhas lidas diárias, nessas meditadas, eu quero compartilhar com vocês. Alguém que é usado como correção, vara de corrigir o próximo, e alguém que é usado como alguém que participa desses erros, faz de conta que não está nem aí e não corrige o seu irmão. Alguém amparado pela lei de Levítico corrige o seu irmão, e alguém que não corrige o seu irmão, que comete o pecado juntamente com o seu irmão. Primeiro, homem esse chamado Natã, profeta Natã. Davi coloca no seu coração o desejo de edificar um templo e compartilha desse desejo com Natã. Natã diz: Davi, tudo que colocaram no teu coração, faz, porque o Senhor é contigo. Beleza. Nessa mesma noite, Deus vem até Natã e diz: Natã, vai até Davi e diz ele que ele não vai edificar templo. Não, não é assim. Segundo ponto, lembra quando Davi deita-se com Batseba, comete um adultério e um crime ao mesmo tempo? Quem Deus usou para corrigir? Natã corrigiu Davi. Ele usa de uma parábola, sabiamente. Imagina aí um rei e um servo. Servo esse chamado Natã. Rei em cima, servo embaixo. Mas esse servo corrige o rei. Patamares diferentes. Natã cria uma parábola essa que diz o seguinte: haviam dois homens na cidade, um rico, extremamente rico, cheio de ovelhas e vacas, e um pobre. Esse pobre tinha uma única ovelha, uma única. Vem um homem até a casa desse homem rico. Esse homem rico quer fazer um banquete, porém não pega das suas vacas, das suas ovelhas, pois tem muitas. Ele não pega. Vai até o homem pobre e pega a sua única ovelha e faz um banquete. Aí, como ele vai tocar o coração de Davi? Ovelha. Davi foi pastor de ovelhas. Davi sabia o que uma ovelha passava. Tanto que a Bíblia relata que Davi lutou com o urso, sobreviveu. Lutou com o leão, sobreviveu por causa da ovelha. E para tocar Davi, Natã usa uma parábola de uma ovelha. Aí ele começa a relatar o convívio, né, desse homem pobre com essa ovelha. Ele diz o seguinte: esse homem pegava a sua ovelha, se fosse dormir, botava no seu colo, nos seus braços, no seu regaço. Se fosse comer algo, dividia com essa ovelha. Se fosse beber algo, dividia com essa ovelha. E bem verdade que ele consegue tocar o coração de Davi. Ele diz o seguinte: essa ovelha vivia como alguém da família com esse homem, como um filho, uma filha, como alguém da família. Ele amava essa ovelha. Aí ele diz: Davi, tal homem é digno de quê? Que fez isso? Pegou a ovelha, matou para dar o banquete. Ele tendo muito isso aí. Davi diz: vive o Senhor, que é digno de morte, tal homem. Aí ele diz: Davi, esse homem foi você. Deitou-se com Batseba, mulher de Urias, teu servo. Bem verdade é que ele toca no coração de Davi e corrige. 2 pontos. Primeiro, na edificação do templo, não vai edificar. Segundo, correção. Caso de Batseba, ele usa uma parábola e corrige Davi. Pois bem, se for o caso de Natã, usado como alguém que corrige alguém.
Agora vamos relatar um pouquinho sobre Joabe. Davi coloca no seu coração de enumerar o povo, de contar, fazer uma contagem. E Deus não mandou Davi contar ninguém, contar nada. Bem, verdade é que Deus dá 3 opções de escolhas, de como castigo, mediante ao que ele fez, a contagem do povo. Ou fome ou a peste, ou cair nas mãos dos seus inimigos, ou cair nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Ele prefere cair nas mãos de Deus, lógico, pois nas mãos de Deus. Ele prefere cair nas mãos de Deus, lógico, pois as misericórdias do Senhor são muitas. Há um versículo que diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então ele caiu nas mãos do Senhor, foi castigado. E ele levantou Joabe para contar esse povo. Alguém que participa constantemente com Davi dos erros. Primeiro ponto, enumerar o povo, ele manda Joabe. Segundo ponto, ainda lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12 em diante, vai relatar sobre Batseba, Davi, Urias. Aí Joabe participa novamente com Davi. Seguinte, Davi deitou-se com Batseba, ela viera engravidar, e ele quer criar um plano, ele cria um plano, quer botar Urias para casa, para deitar com Batseba, para achar que o filho é dele. Urias não vai, fica na casa do rei, pois a Bíblia diz que no tempo que os reis saíram à guerra, Davi ficou em casa. E um dos maiores erros que Davi cometeu, uma das piores guerras que Davi perdeu, foi essa, né? Foi deitar-se com uma mulher do seu próximo. Quero deixar aqui um relato também que vocês conhecem Sansão, um homem grande, poderoso, mas não podia ver uma mulher, queria se deitar com ela. Deitou-se com uma mulher que não era da sua parentela, depois deitou-se com Dalila, que futuramente viera contar o seu segredo. Não podia ver uma mulher que queria correr para cima. Lembra de José do Egito? A Bíblia diz que José correu, fugiu. A mulher de Faraó queria deitar-se com ele, ele disse, não é assim, tudo que eu tenho aqui nesse palácio o rei me deu. Eu ordeno tudo aqui, eu comando tudo, eu governo tudo. E ele fugiu. Tem outro versículo também lá em Tiago, que vai comentar sobre: sujeitava, pois, a Deus, e resistia ao diabo, e ele fugirá de vós. José resistiu. Sansão correu para cima. Davi correu para cima. E Natan é usado como repreensão, e Joabe é usado como alguém que participa com Davi do complô. Quem é você em tais fatos? O que repreende ou o que participa? Está vendo?